nosso Deus é lindo, Ele nos ama, Ele demonstra que temos valor e Ele é o nosso Pai. Esse é o estudo de número 1207 aqui do nosso canal Jaboque. Vamos orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. O nosso Senhor, Ele é muito bom, Ele é maravilhoso, misericordioso e Ele está conosco. Vamos ao nosso tema, valorosos como Gideão. Nosso texto base está no livro de Juízes, capítulo 6, verso 12, que diz: apareceu-lhe então o anjo do Senhor e lhe disse: o Senhor é contigo, ó homem valoroso. Valoroso é que tem ou demonstra ter coragem, destemor, bravura, mas também é que possui valor. E Gideão significa destruidor, guerreiro poderoso ou até lenhador. E após a morte de Josué, nós vamos entender o contexto de Gideão. O povo israelita continuou tomando posse da terra prometida, mas o Senhor permitiu que algumas nações permanecessem para submetê-los à prova do seu amor e fidelidade. Vamos ver, Juízes capítulo 3, verso 1 diz assim: eis, portanto, as nações que o Senhor permitiu ficar na terra, a fim de por elas submeter Israel à prova. Todos os que não tinham passado por nenhuma das guerras de Canaã, e muitas vezes eles não foram aprovados, pois deixaram de servir ao Senhor, se envolveram com falsos deuses, com a idolatria, com as pessoas das nações que não era para se envolverem, pecando contra Deus, e Deus os entregava nas mãos dos inimigos. Juízes capítulo 6, verso 1 diz: novamente o povo de Israel pecou contra Yahvé o Senhor, e por esse motivo ele os entregou nas mãos dos midianitas, e a mão de Midian se tornou cada vez mais pesada sobre os israelitas. Por isso os filhos de Israel construíram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Os inimigos, eles não agiam com bondade, mas sempre com crueldade, a ponto dos israelitas largarem suas casas e fazerem esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Para quê? Para ficarem escondidos dos inimigos. Os midianitas eram numerosos, eles não deixavam nada da colheita para o povo se alimentar, eles saqueavam e destruíam tudo, eles afligiam os israelitas. Juízes capítulo 6, verso 5 diz: eles subiam trazendo seus animais às suas barracas e chegavam como enxames de gafanhotos. Era uma multidão de guerreiros, impossível de se contar, todos os seus homens e camelos invadiam a terra com o objetivo de destruir tudo. Os israelitas estavam vivendo momentos de angústia, porque eles estavam vivendo o juízo do nosso Deus. O nosso Deus, ele é misericordioso e perdoador, ele dá atenção às orações dos seus filhos. Juízes capítulo 6, verso 7 ao verso 9 diz: então, quando o povo de Israel rogou a Yahvé por causa dos midianitas, o Senhor enviou-lhes um profeta que lhes exortou: assim diz Yahvé, o Deus de Israel: eu vos fiz subir do Egito e vos fiz sair da escravidão, eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os que vos oprimiam, eu os expulsei de diante de vós e vos concedi a terra onde eles habitavam. Deus ouviu as orações e Deus respondeu através do profeta. Deus os exortou, trazendo à memória daquele povo o grandioso poder, a ajuda e a ação a favor deles, porque Deus agiu a favor do povo de Israel contra os egípcios, e ele era o mesmo Deus, porque o nosso Deus é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. E no nosso texto base, Gideão é chamado de valoroso. Juízes capítulo 6, verso 12 diz: apareceu-lhe então
o anjo do Senhor lhe disse: o Senhor é contigo, ó homem valoroso. E tem outra versão que diz: então o anjo do Eterno apareceu a Gideão e lhe saudou: Yahvé está contigo, valente guerreiro. Imagina, Deus estava com Gideão, Deus estava mostrando para Gideão que o considerava, que o olhava, que dava atenção a ele. Deus estava mostrando para Gideão o valor dele, e a principal garantia da vitória, Deus estava dando a Gideão, que era a gloriosa presença dele. A presença do Senhor é gloriosa e ela é conosco, e o Espírito Santo do Deus Altíssimo habita naqueles que o recebem como seu Senhor e Salvador. Realmente, nós temos valor diante do nosso Deus, porque o Espírito Santo dele habita em nós. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, ou ainda, não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos, fostes comprado por alto preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Nós pertencemos ao Senhor, nós somos dele. O seu maravilhoso Espírito Santo faz morada em nós. Deus, quando nos chama para uma missão, assim como ele garantiu a vitória para Gideão, ele também nos garante vitória. Juízes capítulo 6, verso 16 diz: mas Yahvé lhe afirmou: eis que eu estarei contigo, e tu vencerás aos midianitas como se fosse um só homem. Como é importante confiarmos nas promessas do Senhor feitas a nós, porque ele é fiel para cumprir as suas promessas na nossa vida, mas é no tempo certo, no tempo determinado por ele. E Deus escolheu um homem simples e humilde para uma grande missão. Juízes capítulo 6, verso 15: ai de mim, meu Senhor, contestou-lhe Gideão, como posso salvar a Israel? O meu clã é o mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Gideão se achava incapaz de ser usado por Deus como um libertador de Israel, pois ele era o mais improvável, e na percepção dele, para aquela missão, um homem como ele, pertencente a uma tribo pequena, a uma tribo pobre, e a família dele sendo a menos importante da tribo, e ele o menos importante da família. Mas uma coisa Gideão não sabia: Deus usa quem ele quer. 1 Coríntios capítulo 1, verso 26 ao verso 28 diz: irmãos, contemplai a vossa vocação, pois não foram convocados muitos sábios de acordo com critérios humanos, nem muitos poderosos, nem tão poucos nobres. Pelo contrário, Deus escolheu justamente o que para o mundo é insensatez para envergonhar os sábios, e escolheu precisamente o que o mundo julga fraco para ridicularizar o que é forte. Ele escolheu o que do ponto de vista do mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, ou o que pensa que é, né? Então Deus nos usa para a sua glória. É ele que capacita, que fortalece, que sustenta, é ele que dá vitória, é ele que está conosco. Gideão era um homem cauteloso e prudente. Juízes capítulo 6, verso 11 diz: o anjo de Yahvé veio e assentou-se sobre o grande carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, filho de Abiezer. E aconteceu que Gideão, filho de Joás, olha o que ele estava fazendo: estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, a fim de ocultá-lo dos midianitas devido ao perigo. Ao invés de Gideão estar malhando trigo na eira, ele estava agindo com prudência, com cautela. Ele estava malhando um trigo num lugar totalmente improvável. Na onde? No lagar, no tanque de prensar uvas, porque ali conseguia se esconder dos inimigos. Ali ele não corria o risco dos midianitas ver o que ele estava fazendo. Sabe quem nos ensina a diferença de um comportamento de um homem prudente diante dos perigos e de um homem tolo? O rei Salomão.
Provérbios capítulo 22, verso 3 diz: o prudente percebe o perigo e busca refúgio, o incauto ou tolo, contudo, passa adiante e sofre as consequências. A Bíblia nos ensina que devemos agir com cautela, com prudência em todos os momentos, porque agindo assim, estaremos agindo com sabedoria. Gideão era um homem que tinha conhecimento sobre Deus. Juízes capítulo 6, verso 13 diz: ao que Gideão declarou: ai, meu Senhor, se Yahvé está conosco, por que nos sobrevém toda essa calamidade? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam quando afirmam: não nos fez Yahvé subir do Egito? Entretanto, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Gideão poderia não ter conhecimento das ordenanças do Senhor acerca da idolatria, pois ele vivia no meio de um povo idólatra e o próprio pai dele era fabricante de ídolos. Gideão poderia não saber que tudo o que estava acontecendo com eles era consequência de terem abandonado e rejeitado ao Senhor, ou seja, era consequência do pecado. E Gideão era aquele homem valoroso, ele era corajoso, ele era conhecido pelo nosso Deus. Juízes capítulo 6, verso 14: então o Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou: vai com a força que tu tens, vai e liberta o povo de Israel das mãos de Midian. Ora, olha o que o Senhor fala para ele: não sou eu quem te envia. Deus quer que aprendamos a depender dele em todos os momentos e que estejamos certos de que nele nós somos vitoriosos, que a presença dele conosco é sinal de vitória. 1 Coríntios capítulo 15, verso 57: contudo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. É do Senhor que vem a vitória e ele é fiel, mas nós precisamos aprender a confiar e a dependermos dele. Precisamos aprender a descansar no Senhor. Gideão, ele era um homem obediente, ele seguia as orientações do Senhor. Juízes capítulo 6, verso 27: Gideão convocou então 10 homens entre os seus servos e fez tudo como Yahvé lhe tinha mandado. Mas como ele temia muito a sua família e o povo da cidade para o fazer em pleno dia, ele o fez durante a noite. Gideão era um homem prudente. Deus tinha mandado Gideão derrubar o altar de Baal, o altar que o pai dele tinha, e que naquele lugar edificasse um altar a ele e oferecesse holocaustos ao Senhor. E assim Gideão fez, e ele fez com prudência. Gideão é um exemplo de um homem temente a Deus. Juízes capítulo 6, verso 22 diz: assim que Gideão concluiu que realmente vira o anjo de Yahvé, exclamou com grande temor: ai de mim, ó Senhor meu Deus, eis que vi o anjo de Yahvé face a face. Gideão, ele tinha ofertado ao Senhor e a oferta dele foi recebida pelo Senhor. E assim que ele percebeu que o Senhor esteve com ele em teofania, ele temeu. Mas ele foi consolado, ele foi animado e fortalecido pelo Senhor. Juízes capítulo 6, verso 23 diz: então o Senhor assegurou-lhe: a paz esteja contigo, não temas, porquanto não morrerás. O Senhor disse que não precisava ter medo, mas que ele poderia desfrutar da paz. A paz estava com ele. Estava diante dele o príncipe da paz. Gideão, ele era grato e ele demonstrou sua gratidão ao Senhor. Juízes capítulo 6, verso 24: Gideão ergueu ali um altar em honra a Yahvé e o chamou Jeová Shalom. O Senhor é a nossa paz. E até nossos dias este altar está em Ofra, cidade que pertence às famílias de Abiezer. Gideão foi grato, Gideão honrou
ao Senhor construindo aquele altar, ele adorou ao Senhor. O Senhor é a nossa paz, foi o nome que ele deu àquele altar. Ele estava cheio de esperança, pois Deus estava com ele e ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. Juízes capítulo 6, verso 34 diz: então o Espírito de Yahvé tomou pleno controle de Gideão e o fez tocar o chofar, a trombeta de convocação, conclamando assim todos os abiesritas para segui-lo. O Espírito Santo tomou controle de Gideão quando os midianitas, amalequitas e outros povos que vinham do leste se uniram os seus exércitos. Eles acamparam no vale de Jezreel para atacarem e para invadirem, mas Gideão foi fiel ao nosso Deus, ele foi fiel em todo o tempo. Juízes capítulo 8, verso 23, Gideão, contudo, lhes esclareceu: não serei eu quem governará sobre vós, tampouco meu filho, porque é Yahvé quem reinará sobre as vossas vidas, como temos a aprender com ele. Gideão não aceitou o pedido dos israelitas após eles vencerem aquele enorme exército. Os israelitas queriam que Gideão e o filho de Gideão reinasse sobre eles, mas Gideão deu honra ao nosso Deus, pois não aceitou que homens reinassem sobre Israel, mas sim o Senhor. Ele deveria reinar. Nós temos valor para o Senhor, nós somos valorosos, e a maior prova disso foi o Deus Todo-Poderoso ter mandado Jesus Cristo, seu Filho único, para dar a sua vida por nós, mostrando que o amor do nosso Deus é imensurável, nos mostrando o valor da humanidade. João capítulo 3, verso 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos valor para o nosso Deus, nós somos valorosos para o Senhor, e o profeta Isaías nos ensina que o nosso Deus não se esquece de nós. Isaías capítulo 49, verso 15 e verso 16 diz: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Contudo, ainda que ela se esquecesse, eu jamais me esquecerei de ti. Olha o que Deus fala: eu te gravei nas palmas das minhas mãos, os teus muros estão sempre diante de mim. Estamos diante do nosso Deus, ele não se esquece de nós, ele conhece os nossos limites, mas nós precisamos crer que ele está no controle, que ele está cuidando de nós, que ele nos dá valor. Eu vou começar a concluir. Deus, ele conhecia o coração e a dedicação de Gideão. Deus, ele nos conhece, e Deus o teve por valoroso, pois na força do Senhor, Gideão já era vitorioso. Na força do Senhor, eu e você somos vitoriosos, e na galeria dos heróis da fé, Gideão é citado como exemplo de dedicação e de fé. Vamos ver? Hebreus capítulo 11, verso 32, para nós concluirmos, diz assim: quantos exemplos mais darei? Infelizmente, não disponho de tempo para falar sobre a devoção de Gideão, sobre a dedicação de Gideão, de falar sobre Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas. O nosso Deus, ele está conosco, ele nos conhece, o nosso Deus, ele nos dá valor. Se você gostou desse vídeo, ele foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os teus comentários aqui no nosso canal. Continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e seja grandemente abençoado pelo nosso Senhor. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.